Aí, pessoal, nosso participante de hoje apareceu rápido. Deixa eu desligar aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Ricardo, mãe, pessoal tá aí. Fala, Orlando. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Tudo bom aí contigo? Tudo certo. Como é que estão as coisas aí no centro? Na Vila Nova tá chovendo. Tá chovendo, cara. Acho que tá chovendo por aqui também, um pouquinho de frio. Nem fala, hoje eu tô de paletó porque eu tô com frio, não é por nada não. Normalmente Pra, estou sem nada aqui. pra mim tá bom, eu gosto de um pouquinho de frio, então tá ótimo, cara. Tá certo. Orlando, para começar, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. Para falar de um tema bem bacana aí, apesar de que muita gente não está dando bola pro que tem que ser dado. Uhum, Eu vou acompanhando aqui, que eu fiz um pequeno roteiro para gente, perfeito. mas de início eu quero agradecer de novo. Eu sei que o teu horário está curto, está apertado. Aceitasse aí entre tuas inúmeras tarefas do dia, tuas inúmeras atividades, Minhas atividades. encaixar a gente aí na caverna, né? Me diz uma coisa, faz uma pequena apresentação para a gente, para o pessoal que não te conhece. O pessoal ainda está entrando aí aos poucos, mas o pessoal que não te conhece, fala um pouquinho para a gente aí. Beleza, Rafa. Eu trabalho com reciclagem. Trabalho com reciclagem há aproximadamente 20 anos aí. Mais especificamente a reciclagem de metais aí. Mas a gente acabei flertando com vários outros materiais, com vários outros resíduos e conhecendo muita coisa nesse caminho aí, nessa trajetória aí. Muitas empresas, muitos lugares. A gente que acabou se conectando com empresas fora do país. A gente faz exportação, importação, trabalho com isso também. Então a gente conheceu bastante coisa, conheci bastante coisa de sucata e Uhum. de reciclagem. E acabei me especializando aí na classificação desses materiais, no beneficiamento desses materiais aí, nesses diferentes tipos de materiais. Convivi com muitas empresas, com muitos negócios, com muitas pessoas e durante todo esse tempo voltado para a reciclagem aí. Eu Então, conheço o teu trabalho, é bem bacana mesmo. Aprendi bastante uhum, contigo a respeito desse assunto aí, né? Contigo e com o Leocádio, que depois eu vou fazer uma referência também. Mas perfeito. eu quero começar essa nossa conversa, eu não sei se de trás para frente, mas pelo problema para depois a gente falar um pouquinho da solução. Uhum, Não sei se é um problema, é mais uma dúvida minha. O uhum, mundo está passando. Bom, hoje a gente não vai falar de política, de pandemia, de nada, porque o nosso assunto permite. Mas melhor. a gente está passando por uma crise ambiental no mundo ou é impressão minha? Na verdade, acredito que sim, Rafael. Mas assim, é uma crise que ela vem enrustida. Ela vem enrustida por trás de um marketing, por trás de um marketing de corporações, digamos assim. A gente passa assim por uma crise assim. A gente tem resíduos no mundo, a gente tem itens no mundo necessários para o nosso dia a dia e que são matérias-primas finitas. Então, é um fato que a gente precisa da reciclagem. A gente tem necessidade disso aí. A gente tem necessidade disso para o nosso futuro. Um problema em volta disso tudo, quando eu falei na coisa do enrustida, é que existe o lado comercial. E o lado comercial acaba escondendo um pouquinho isso, assim. Hoje se fala muito de reciclagem, a gente ouve falar muito de reciclagem, mas te digo que a gente ouve falar mais como marketing, assim. Sim. É muito legal para uma empresa criar um marketing que os seus produtos são recicláveis, que os seus produtos são sustentáveis, mas se a gente procurar a fundo saber, será que realmente são? Será que o processo deles realmente é sustentável? Será que aquele produto ele é capaz mesmo de ser reciclado? E é aquilo que eu sempre digo, a reciclagem hoje eles vêm tratando ela ao contrário. Ela deveria começar lá atrás, ela deveria começar no início da cadeia e não no final da cadeia. Quando a gente trata da reciclagem no final da cadeia, é o último soldadinho de guerra, é o final. Ela deveria já ter vindo do começo saudável. Contando essa história, eu lembrei de um videozinho de uns 20, 22 minutos que a gente pode ver no YouTube, tem dublado, legendado em inglês,
Se eu não me engano, o nome do vídeo é História das Coisas, de Stuff Story, alguma coisa assim. E Uhum. fala justamente disso que tu está falando, de como a reciclagem tem que ser pensada antes, lá no início, Exato. base. Exatamente. Porque hoje os mecanismos de reciclagem não são 100% perfeitos quando são utilizados. Então, Uhum. se a gente pensasse lá no início do sistema, a gente teria talvez menos gargalos, né? E aí vem a seguinte pergunta: como a gente enfrenta esses gargalos? Tem como existem gargalos? Me parece que sim. E como a gente enfrenta esses gargalos? A reciclagem em si, quando a gente fala de reciclagem, ela é uma cadeia. Então, ela é uma sucessão de fatores que Sim. engloba tudo isso. A reciclagem é muito grande, Rafael. Se a gente for falar de tudo, de todas as ramificações da sucata, da reciclagem, desculpa, a gente vai ficar aqui horas, talvez dias, assim. Mas vamos lá, vamos tentar resumir um pouquinho. Vamos tentar usar como exemplo, por exemplo, o que eu trabalho mais, a reciclagem de metais. Uhum. A reciclagem de metais, ela hoje ela virou um comércio na cadeia final dela. Ou seja, a gente deve pensar e a gente deveria ter instrução de que, como eu mencionei antes, a reciclagem, no final, ela é o último soldadinho de guerra. Ela deveria começar lá antes, ela deveria começar no processo produtivo, para Sim. que quando as corporações produzissem seus materiais, eles já estivessem pensando na sustentabilidade final. Ou seja, que componentes vão nesse produto, enfim, se esse componente realmente ele pode ser reciclado e de que forma ele vai ser reciclado. Lá no início, eles já deveriam ter pensado no final. Indo para o final do assunto ali, mas a gente já vai chegar lá. Vamos pensar quando esse material chega no final da cadeia. Te dando exemplo novamente, frisando dos metais ali. Sim. Quando ele está lá no final, hoje o que acontece é um lado apenas comercial da reciclagem. Por exemplo, ali dos metais. Uhum. Quando a indústria já descartou os seus produtos ali, ela dificilmente hoje, eu falo isso a nível de Brasil, principalmente, a gente tem a cultura do reaproveitamento. A gente está muito no início disso. É o último pensamento de uma empresa hoje, de uma organização. O reaproveitamento. Pouco se pensa nisso ainda. Uhum. Quando se trata da venda do produto, aí é que eu foco muito que vem um lado comercial. Poucas empresas são preparadas para fazer reciclagem desse material. Ou seja, são preparadas para fazer o beneficiamento e a reciclagem dos materiais. Cara, permito dizer que 99% das empresas são apenas comerciais. Elas estão apenas atravessando essa cadeia e sendo atravessadores comerciais. Eles estão encarecendo e burocratizando ainda mais a cadeia da reciclagem. Uma indústria ela vai acabar vendendo para uma empresa que acaba tendo maior valor agregado de compra desses materiais, desculpa. E o que vai acontecer? Esse material vai ficar rodando comercialmente apenas. Ele não vai para uma cadeia final de reciclagem. Te ouvindo, me lembrei de uma outra situação também. Muitas empresas querem o tal do selo verde, amigos da natureza, empresa sustentável, mas muitas dessas se criou um mercado para isso. E muitas dessas empresas que têm esse selo, têm se descoberto, que não fazem efetivamente o que dizem que fazem, o que o selo diz que faz, né? Não são responsáveis ambientalmente, não têm processos internos nos seus escritórios, nas suas indústrias, a justificar aquele selo. Mas o consumidor, quando vai lá comprar o produto e diz que tem o selo amigo da natureza, tem uma tendência de, querendo contribuir por tabela com a natureza, comprar aquele produto e às vezes até pagar mais caro que aquele produto. Exatamente, é o que nós, desculpa, Rafael, o que nós falamos Sim. ali no começo, ali é o marketing das empresas, é o marketing do produto, né? Exatamente. E do outro lado, tem as empresas que, pelo que eu estou entendendo, não dão o destino adequado, empresas que deveriam dar o destino adequado, mas são Exato. meras intermediárias, né? Meras comerciantes de lixo ou de produtos que deveriam ser recicláveis. Para onde vai tudo isso, afinal de contas, né? Porque eu fiz uma pesquisa
para a gente conversar hoje a respeito dos países que estão tratando o lixo mais adequadamente. E dois se destacaram para mim. A Alemanha, que tem um alto aproveitamento, um alto índice de reciclagem e não usa aterro, não tem aterro na Alemanha. E o Japão, que tem muito forte a utilização de usinas que geram resultados econômicos também. Onde fica o Brasil nisso tudo? Para onde vai esse lixo que o mundo inteiro produz? Até porque a gente comentou outro dia a respeito de alguns documentários que dizem, que apontam os países que estão virando um lixão do mundo. Vai tudo para lá. Os governos desses países não tomam cuidado e eles estão virando um lixão do mundo. Como é que está o nosso panorama, Orlando, no nosso, eu digo, Brasil e mundo para essas coisas todas? Rafa, vamos lá. Se eu puder fazer uma analogia disso, se a gente fazer uma analogia comparada a um bebê, vamos tratar que o mundo ele está engatinhando ainda no sentido da reciclagem. O Brasil é um feto ainda, ele tá bem longe de nascer ainda, cara. Nosso país está muito atrás disso tudo. Em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, a gente tem uma realidade um pouquinho diferente. A gente já está caminhando um pouquinho melhor quanto a isso. A gente tem uma cultura um pouquinho diferente, talvez, do restante do país, pelo que eu observei. Efetivamente, há muito pouco controle disso tudo, há muito pouco incentivo do governo, há muito pouco incentivo na parte comercial e há muita pouca preocupação das empresas. Frisando bastante o que a gente vem falando, elas usam a reciclagem apenas como marketing no seu pré-processo, mas não pensam no processo todo. Deveria ser uma preocupação muito grande fazer o acompanhamento disso. Um exemplo que tu citou ali da Alemanha, a Alemanha é hoje líder mundial em tecnologia de reciclagem, mas é um trabalho que não começou há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, é um trabalho muito antigo deles lá. E é um trabalho cultural, é um trabalho que já vem implantado na cultura deles. Ou seja, já veio plantado das crianças que hoje são avós e é uma coisa antiga. Um exemplo também no Japão. Enfim, todos esses países que são líderes hoje, estão aí à frente de outros na questão de reciclagem, eles trabalharam isso culturalmente. Então, a questão da tecnologia é importante, ela é extremamente importante. A gente precisa de tecnologia para se fazer isso. Mas não adianta a gente ter tecnologia se a gente não conseguir implantar essa tecnologia, se for inviável, se tornar inviabilizado. Hoje, no Brasil, tem um dado muito interessante. Nosso país é um dos maiores recicladores de lata do mundo. O ciclo da reciclagem da latinha de alumínio no Brasil é surpreendente. Em 30 dias, ela é produzida, ela é consumida e ela é reciclada. É impressionante isso, né? É impressionante, mas se Pelo você menos para for... um leigo como eu, me parece muito impressionante. Mas se você for observar, porque tem um lado muito forte comercial disso. Há muitas empresas explorando isso. Dos metais, principalmente, porque o alumínio, o cobre, enfim, eles se tornaram commodities, eles são commodities e se tornaram um alvo comercial. Sim. Então, a preocupação de inúmeras empresas que existem não é nos processos, não é no meio ambiente e não é no planeta, é somente comercial. Caberia às empresas maiores, às grandes organizações, ter um acompanhamento maior desses processos. Ou seja, procurar empresas que realmente tratassem do beneficiamento e procurassem saber para onde está sendo destinado o resíduo deles. Sim. Para que esse processo fosse mais rápido. Mais rápido. O ciclo perfeito seria a produção, o consumo, o beneficiamento e a reciclagem. Fecharia um ciclo perfeito. Hoje no Brasil, Rafael, não é pessimismo da minha parte, mas diria assim que para se começar a fazer um trabalho bom, um trabalho bem feito, um trabalho que a gente possa ser referência em reciclagem, teria que começar nas escolas, nas pré-escolas, e um trabalho de acompanhamento político e das indústrias em conjunto.
Uhum. Até citando Jaraguá do Sul tem um trabalho muito legal no sentido da reciclagem, que está sendo feito já há alguns anos, acho que você já chegou a acompanhar isso, Sim, que é o trabalho do Saco Verde. E é interessante como esse trabalho da reciclagem do lixo, ele acaba trazendo outras cidades, ou sim. acaba trazendo outras pessoas para vir buscar o nosso lixo. Tivemos alguns problemas nisso, né? Eu vou, antes de Exatamente. falar disso daí, eu vou comentar aqui repetir o comentário do Ricardo. Ele falou, né, que essa visão que tu está falando, que é uma visão de longo prazo, eu imagino que deveria ser a consciência que os nossos políticos e empresários, mas especialmente os políticos, para promoverem as leis adequadas, deveriam ter. O Ademir Isidoro, o presidente ou ex-presidente ali do SAMAI, falou que pulou de 7% para 30% de reciclagem. Eu não sei, Ademir, eu vou me arriscar aqui a dar um outro número, porque quando eu estava na administração anterior, né, a não ser que tenha caído, né, o Leocádio, que era o presidente da Fujama, veio com o projeto do Saco Verde, né? A gente comentou na época. E eu fui uma das pessoas que olhou com uma certa desconfiança, não conhecia o programa, porque era um saco subsidiado não, arcado pela administração municipal. E me pareceu custo naquele momento, veja como eu era tacanho nesse. E a partir do momento que o saco verde passou a ser utilizado e a população entendeu como funcionava, pulou ali de 5, 7% de reciclagem para os 30%, já na gestão do líder, do prefeito anterior aqui de Jaraguá do Sul. E aí o Leocádio voltou e me falou, né, o saudoso Leocádio, viu, Rafael, por que a gente tem que pagar esse saco verde, que é tão pouco para o resultado que traz? Claro, teve um processo de aprendizagem da população, teve adaptação, muita coisa errada no saco verde, muita coisa que não se aproveitava, mas ainda assim a gente teve uma reciclagem muito grande, que mexeu em diversos fatores. Como você falou, o pessoal veio de fora buscar o lixo pronto, porque já estava separadinho. Já está Valia a pena separado, né? botar combustível no caminhão e fazer o trajeto antes do caminhão da empresa responsável. Chegou a dar alguns problemas, temos que tomar algumas medidas. Os catadores tiveram que se organizar para poder ter direito a alguns benefícios que a administração da gestão anterior colocou, né, Uhum. nesse programa do Leocádio. E nós economizamos com um aterro que a gente mandava para a Mafra, se eu não me engano. Algumas toneladas de lixo a gente deixou de pagar. Então, esse ciclo é muito bacana. E aí eu lembro de mais duas coisas. Primeiro, um amigo meu que mora na Alemanha já há muito tempo, há uns 20 anos, comentou a respeito do saco amarelo. Lá o nosso saco verde era É amarelo. amarelo. É amarelo. E ele morava numa cidade pequena e ele falou que no dia do saco amarelo, todo mundo colocava saco amarelo só com lixo reciclável. E se por acaso o Gari tivesse alguma dúvida a respeito daquele lixo, ele tinha autorização para abrir e se não fosse o lixo permitido, ele deixava lá rasgado e ainda aplicava uma multa Uma multa. no munícipe que descumpriu o regulamento. E falasse da educação, que eu acho essencial. Isso tem que vir desde da escola, da pré-escola mesmo, ensinar não só a separar, a tomar cuidado, a ter essa consciência ambiental, mas também a ver as consequências do excesso de uso. Exato. E aí eu lembro da professora Débora Garofalo, se eu não me engano, eu vi uma palestra dela no passado lá no EdTech em São Paulo, e foi super emocionante, foi a palestra final, a maior delas, no evento da Startse. E ela dava aula de robótica ou algo assim, alguma coisa que envolvia tecnologia, e Uhum. viu que os alunos não tinham interesse e foi verificar. Aí ela pediu para os alunos trazerem sucata de casa, lixo para aproveitarem, começaram a fazer robozinhos. A escola inteira começou a contribuir. Todo mundo queria participar da aula da professora Débora. Mas ainda assim ela percebeu que tinha um desnível muito grande entre a qualidade do material naquela escola pública, do que ela proporcionava para os alunos e do que tinha da porta da escola para fora, que era literalmente lixo na rua.
E ela conseguiu, com o trabalho que ela desenvolveu, com uma grande desconfiança dos pais e moradores, né? Porque quem é que vai querer ajudar uma comunidade? Mas existem pessoas querendo ajudar. Ela transformou o bairro inteiro. Hoje o bairro é limpo, as pessoas aproveitam o lixo, uma parte vai para a escola, para beneficiar a escola, e outra parte vai para a própria comunidade. Isso é educação, né, Orlando? Me Bom, parece perfeito, né? que esse é o canal, né? Mas falei muito. E o que é que a gente precisa para chegar perto de um Japão ou perto de uma Alemanha, apesar de, pelo menos na questão das latinhas de alumínio, a gente está bem adiantado? Olha, Rafa, a gente precisa de muita coisa. O principal é o que tu já falou, a gente precisa de educação. A educação ela precisa começar lá do começo. E a Uhum. reciclagem ela precisa ser entendida como também começar do começo na cadeia de produção. É como você falou, reciclar não é só separar a latinha, reciclar não é só a gente separar o nosso lixo. Isso é muito importante, é claro, mas a gente também tem que conhecer o início. O reciclar também é quando uma indústria faz um produto, ela usar na fabricação desse produto menos impacto ao meio ambiente, Uhum. diminuir o uso de combustíveis, diminuir impactos na cadeia de produção em geral, e principalmente lá no final o reaproveitamento dos produtos. A gente deve pensar mais no reaproveitamento. Muitos itens, antes de ser reciclados, eles podem ser reaproveitados. É o caso que você citou do excelente trabalho da professora aí, que reaproveitava materiais para trabalhar com robótica nas escolas. E porque a gente, vou te dizer, talvez seja utopia, né, Rafael? Mas quem sabe a gente pensar em reciclagem como uma matéria escolar, como Sim. uma coisa que realmente fosse estudada e entendida. A Uhum. gente tem um dado no Brasil que aproximadamente 50% ou 60% da pessoa, se a minha memória não estiver falhando agora, não conhecem praticamente nada sobre reciclagem. 67 você me passou. Perfeito. Ou seja, se em determinados lugares ou em determinados níveis culturais, a gente não sabe, a pessoa não sabe, ou seja, separar os resíduos, não Uhum. sabe quais resíduos são recicláveis e quais não são. É interessante que não precisa nem, a gente não precisa falar de fazer robô, mas se a gente reciclar o lixo da cozinha ali, fazer uma compostagem, já é um grande avanço, né, Uhum. Orlando? Eu estava observando ali que teve uma pergunta agora sobre a reciclagem de vidro ali. E eu acho interessante pegar um ensejo, não consegui nem ver quem me perguntou ali. Mas é uma pergunta bem interessante sobre a reciclagem dos materiais. A É, Letucha Meyer. isso, é que no Brasil tem muitos materiais que, pelo alto índice de impostos, pelo alto índice de venda das corporações e pelo custo do beneficiamento dos materiais, se torna inviável reciclar. Cara, Uhum. é uma coisa que eu já vi muito assim e já me deixou muito triste. Sim. Porque muitas vezes você tinha vontade. Um exemplo que eu citou o vidro. Vou transformar uma indústria de reciclagem de vidro, vou desenvolver uma empresa para reciclagem de vidro. E várias vezes você acaba esbarrando em burocracia, você acaba esbarrando em alto custo, em impostos, etc. E o custo para beneficiar, para reciclar esse material, acaba inviabilizando. É mais barato se jogar no lixo, se jogar no aterro, do que se reciclar. É uma realidade do Brasil, para muitos materiais. Infelizmente. E pegando um gancho nisso, eu queria, antes que eu me esqueça, citar para explicar um pouquinho melhor sobre isso. Tem um programa no Netflix, é o De Serviço ao Consumidor. Isso. Ele teve um capítulo desse programa que teve uma coisa interessante sobre a reciclagem. É um nome bem impactante, assim, mas o nome do programa serve para dar um impacto mesmo para todo mundo. Ele se chama Farsa da Reciclagem. E é interessante a gente pensar sobre isso, pensar muito sobre isso. Esse caso, resumindo o programa, aconteceu nos Estados Unidos, especificamente acho que foi na Califórnia. Inclusive, é um processo que está correndo por parte do consumidor lá. Ele era um caso que tratava daquelas cápsulazinhas de café, do café expresso. Uhum. A empresa que vendia, a corporação que vendia esse produto aí,
ela tratava aquele produto como um produto sustentável, reciclável. Mas o consumidor foi um pouquinho mais a fundo, coisa que todos nós deveríamos fazer, Deveríamos, né? e descobriu que a parte plástica capaz de ser reciclada daquela cápsula era muito pequena. E era inviável qualquer empresa reciclar aquele material. Ou seja, para a corporação usar aquilo como marketing, como política de venda, era perfeito. Mas ela realmente não fabricou o produto pensando na sustentabilidade dele. E assim acontece com muitos e muitos e muitos produtos que a gente consome. A gente compra uma garrafinha plástica que diz que é sustentável, mas realmente ela não é. Às vezes ela tem uma pintura, às vezes ela tem uma tampa, às vezes ela tem um enfeite que acaba inviabilizando isso. Que quando vai para a reciclagem esse material, antes ele precisa passar por um beneficiamento. E lá no beneficiamento, sim, ele já acaba se inviabilizando. O Uhum. que acontece também com muitas cooperativas de reciclagem que trabalham com materiais com menor valor agregado. Quando vai se engajando o custo de produção, ou seja, o custo das pessoas que trabalham nisso, chega a um ponto da cadeia que se torna mais caro fazer o beneficiamento do que jogar no lixo. Sim, infelizmente. Infelizmente. Eu tenho que destacar alguns comentários aqui. Primeiro, fazer uma ressalva que o Ademir Isidoro explicou que ficou 2 anos sem reciclagem aqui e aí demonstra como essa quebra essa falta de continuidade atrapalha. Nós poderíamos estar talvez num processo bem mais avançado se nos últimos 2 anos, se ele falou que parou, recomeçou em 2018, se 17, 16 não tivesse parado, seria extremamente conveniente, produtivo. Mas o pessoal especializado em sucata aqui comentou, não sei se chegar a saber, pelo menos os nomes deles levam a eu pensar isso, né? Sucateando e spam, reciclagem, alguma coisa assim. Perfeito Certo? o comentário deles. O pessoal do A latinha, Sucateando, a latinha perfeito. recicla muito por conta da situação precária econômica que nós temos no país, que tem muita gente catando as latinhas na rua, que são os catadores, então o desperdício, a perda é bem menor. Por outro lado, a Letucha falou aqui, né, fez um comentário interessante, dadas as tuas informações, que o governo está trabalhando contra, o Estado trabalha contra. Na realidade, o que falta é um pouco mais de preparação, um pouco mais de atenção dos próprios consumidores, de nós mesmos, para exigirmos isso, que as coisas aconteçam efetivamente. Eu vejo o quanto tu te esforça aí na tua área de tentar fazer essas parcerias, o quanto tu encontra de dificuldade. E provavelmente tu não és o único a tentar, né? Tu ainda és um resiliente, tu continua insistindo, mas tem gente que desiste, porque quer saber de, no final das contas, ganhar dinheiro, né? Tu está querendo Exato. ajudar, algumas pessoas tentam ajudar e insistem, outras tentam ajudar, não dá certo, vai resolver a vida de outra maneira. Então, Exato. tem todos esses problemas que acabam atrapalhando. Orlando, a gente está chegando, eu sei que o teu horário está apertado, acho que nós vamos ter que fazer uma outra live para falar disso, porque a gente não chegou nem na metade dos assuntos que eu queria conversar Nem na contigo. metade, tem muita coisa. Tem muita coisa, dá para fazer algumas lives, mas a gente vai encontrar um espaço aí. Tu queres deixar algum recado? A Spam Ambiental que eu comentei é do Sudeste Paulista, lá em Sorocaba, não sei se você conhece. Vai ser Uhum. bacana que de repente surgem aí uns contatos para a gente começar a construir algumas ideias maiores, né? É muito legal isso, essa participação do pessoal, principalmente do pessoal da reciclagem, Rafael, porque é essa união que vai fazer a diferença, porque é uma força, é uma sinergia. Começa da população querendo reciclar, da cultura das pessoas e das empresas efetivamente que realmente querem fazer esse trabalho, que estão preparados para isso, se unirem. É a partir daí que a gente tem que começar. Uhum. A Morgana aqui falou que a gente tem coletado mais de 650 toneladas de material reciclável. Eu só não sei se é só aqui em Jaraguá do Sul, se é mensal, se é anual. A Palova lá de Joinville falou que a reciclagem de latinha de alumínio deve-se ao fato de reciclar material é mais barato do que trabalhar com minério bruto. E como ela é uma engenheira química, ela está sabendo do que está falando. Então, veja que interessante. A gente está falando aqui com pessoas da educação,
com pessoas que trabalham no setor público, com especialistas como uma engenheira química, especialistas do dia a dia, da prática, como é o teu caso e o caso de algumas das pessoas que comentaram aqui. 650 toneladas mensais, confirmou a Morgana aqui. É bastante coisa. Eu acredito que dá para melhorar bastante esse número. E acredito que Jaraguá do Sul esteja na frente da maioria das cidades. Ou seja, tem muita coisa para ser feita. E como você falou lá no começo, tem que iniciar na escola, né? Tem que fazer a criança entender que dá para fazer uma compostagem na varanda de casa, ou lá na garagem, pequenininha, né? Dentro do que a família consegue fazer. Dá para utilizar coisas que não sejam tão descartáveis, como você falou da reutilização. Bem, a gente tem muita coisa para falar. Muita coisa. Arranja um horário na tua agenda aí para a gente marcar uma. A gente já está com a programação até para final de julho. Mas vamos ver se em agosto a gente faz uma nova contigo e a gente consegue conversar mais. Tá bom, Rafael. Dá o teu recado final aí. Fico à disposição para a gente marcar. Acho que realmente a gente tem muito assunto para falar sobre isso. Eu vou me sentir privilegiado de poder conversar mais com você sobre isso, de levar mais. Sobre a reciclagem, o lixo produzido no Brasil, mais ou menos 30% tem a capacidade de ser reciclado. A gente recicla 3%. Então, quer dizer, com união, com cultura e com mudança de hábitos em todos os setores, a gente pode chegar muito longe. E mais uma vez, fico à disposição. Obrigado, pessoal, que participou. Cara, muito bacana, hein? Pessoal de fora, de outros estados. Vou provocar o pessoal para trazer mais perguntas na próxima e escutar mais. E eu quero dedicar, Orlando, se tu me permitir, essa live de hoje ao Leocádio, que nos deixou muito cedo, né? Foi o presidente da Fujama e que me ensinou pra caramba de reciclagem, pra caramba de meio ambiente. Eu discutia muito com ele, né? Porque eu não o conhecia e não conhecia o sistema. Então, vou deixar essa live em homenagem a ele, porque foi o cara aqui na cidade nos anos que participou. E agora, cara, para coisas pra gente aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Rafael. Vamos agendar mais uma aí, ok, Orlando? E obrigado, pessoal que participou. E na próxima a gente avisa aí também para todo mundo. Obrigadão. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.